e falar um pouquinho sobre algo que eu tenho estudado muito, né, que é a questão das novas tecnologias, inteligência artificial, o direito à democracia. Nisso eu daria um enfoque bastante complementar, mas que vai chamar a atenção, né, a partir dos fenômenos que têm acontecido e dos riscos que as novas tecnologias têm trazido à nossa democracia. Afinal de contas, nós temos hoje uma sociedade bastante conectada, né? Uma sociedade que vive em rede. Agora mesmo, eu estou em Cuiabá, dando palestra para vocês, no estado de Mato Grosso inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e vocês podem acompanhar todo esse processo dessa vida em rede. Então, eu queria fazer uma reflexão acerca dos riscos atuais, né, acerca da questão democrática. E dizer, professor Zé, já enfrentando, né, que sim, essa questão da democracia imperfeita, ela tem um forte viés ideológico de imposição do que eles reputam como democracia perfeita, que na verdade não existe, né? Não consigo ninguém que me entregue um sistema no mundo que seja uma democracia perfeita. Você pode ter os elementos institucionais que preencham o quadro da democracia dentro daquilo que nós pensamos como uma democracia liberal, onde se forjam as instituições que nós temos. Mais do que isso, o problema democrático é muito complexo. Né? Independente das novas tecnologias e das redes sociais, nós sabemos que a indústria cultural, quando a gente estuda a escola de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse, né, depois Habermas, a mais atual, Klaus Wolff, há um problema da indústria cultural de manipulação de massas. E esse problema de manipulação de massas ele se difunde em escala já bastante forte, bastante efetiva no século passado, né? Ainda no tempo só da prensa, dos processos comunicativos impressos, era ainda mais rudimentar, mas com o advento do rádio, da TV, etc., você assiste um progressivo fomento de uma sociedade de massas que estabelece deturpações democráticas em todos os termos. Então, a democracia, por excelência, é imperfeita. Mas quando você pergunta, no Dia Internacional da Democracia, em 15 de setembro de 2021, se temos o que comemorar, a resposta é sim, temos o que comemorar. Porque por mais imperfeita que seja, né, eu já diria, nosso grande Winston Churchill, né, é o regime, é o menos pior de todos os outros regimes. E isso tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Ele é o único regime, aí voltando de novo às regras brasileiras, que permite com que você, né, mude toda a estrutura do poder, pelo menos as pessoas da estrutura do poder, a cada 4 anos. E isso é fruto de um empoderamento dos cidadãos. Ah, professor Marco, mas o parlamento não me representa, o povo escolhe mal. Peraí, não é assim? Então, a responsabilidade pelas escolhas são responsabilidade nossas, e muitas vezes o próprio parlamento vai refletir exatamente o extrato social do que a sociedade faz. Por quê? Tem muita gente que adora em passeata contra a corrupção, cometendo corrupção. Tem muita gente. Eu lembro eu chegar lá no Rio de Janeiro, às vezes tinha alguns, né? Sempre não tinha tanto Uber, agora a coisa ficou mais complicada, mas antigamente, especialmente, tinha muito taxista. A maioria são do bem, gente boa, mas tinha muito taxista falando mal dos ladrões em Brasília, dando volta comigo para ganhar 5 a mais no carro. Então, a luta da anticorrupção é uma luta nossa, do dia a dia de cada um, do dia a dia que nós fazemos. Não é algo de dizer assim, o parlamento. O parlamento é a expressão da população brasileira. E se ele é do jeito que é, porque alguém votou no parlamento. E quem votou somos nós. Como nós temos agido durante o voto? Nós temos trocado nosso voto. Eu não vendo o meu voto. Mas se aquele político me oferecer um carguinho depois, ou um emprego na campanha, aí eu já mudo de opinião, né? Ele vai me trazer uma benesse. Então, eu não vendo meu voto, mas no fundo do fundo, vendo, né? Vendo. É uma vendinha meio disfarçada, porque eu preciso ter consciência e eu preciso ir na passeata para combater a corrupção. Então, a democracia, a civilização, você vive no dia a dia. Não adianta esperar que uma entidade superior, etc., vá contrapor isso. A gente passa de 88 por um período, né, bastante difícil de redemocratização. Não pense que foi fácil essa saída. Muita gente morreu, muita gente lutou, os processos foram intensos até que se alcançasse. E o que nós entendemos é que a Constituição de 88 ela era um projeto de nação que foi colocado. Era um projeto que
com idas e vindas, se realizou, está se realizando. Então, a Constituição de 88 ela é o quê? Imagine uma casa com parede, teto, piso, sem reboco, sem decoração, sem os móveis e sem a mobília. A cozinha sem fogão, geladeira, etc. Né? Sem mobília. Ora, é isso que havia em 88. Quando o Constituinte ele coloca todo cidadão tem direito à saúde, todo direito tem direito à moradia, à educação pública. O que ele está dizendo aí? Ele não está fazendo um espelho da realidade, daquilo que nós chamamos de construção semântica, conforme Levenstein, por exemplo. Ele não está fazendo aquilo, ele está fazendo uma construção normativa. Porque ele está estabelecendo um projeto de futuro da Constituição, constitui a ação enquanto norma ativa, normativa. Porque ela está impondo um projeto de nação para o futuro. E se você olhar, grandes conquistas vieram de lá para cá, que merecem muita consideração. Nós temos, de quando é o Código de Defesa do Consumidor? É recente, veio depois da Constituição de 88. Nós hoje internalizamos os direitos do consumidor. O Código de Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Trânsito, uma série de instrumentos que efetivamente se tornaram realidade na vida das pessoas e que não existiam anos atrás. Não existiam anos atrás, não existia antes de 88. Então a Constituição de 88 trouxe, sim, efetivamente, mudança. Um exemplo clássico que eu dou é as políticas de saúde de combate ao vírus HIV. Né? Em 88, não havia ainda nenhum tratamento de saúde eficaz para combater a famosa AIDS, né? Ou para que salvasse as pessoas soropositivas. Então, se alguém chegasse ao judiciário e pedisse, olha, eu quero ser curado, né? Ou pelo menos ter uma vida longa e não quero mais que meu exame me dê soropositivo. Em 88 era impossível, porque os medicamentos ainda eram muito rudimentares e não havia possibilidade fática de mudança desse quadro. Então era uma época muito triste em que muitos jovens, muitos grandes artistas, etc., morreram a partir daí. Basta lembrar, vamos lembrar do Queen, do Freddie Mercury, que assistiu Bohemian Rhapsody ultimamente, no Brasil Cazuza, e etc. Então, se a gente passa 10 anos, estamos falando de 98. Ora, 98 já havia um quadro em que os coquetéis já eram eficazes, já controlavam a doença e permitiam a vida longa. Então, começa um embate econômico, ou seja, era tecnicamente efetivo, estávamos efetivando a Constituição de Direito de Saúde, mas era economicamente impossível que o Estado adquirisse e fizesse políticas públicas nos preços que tinham. Aí houve um movimento de quebra de patentes de medicamentos e, efetivamente, de 98 até 2008, nós chegamos a assistir o presidente dos Estados Unidos à época dizer que o Brasil era um dos modelos mundiais de combate ao vírus HIV. E uma política pública que funcionava via Sistema Único de Saúde, em que as pessoas efetivamente tinham acesso aos medicamentos para que pudessem viver mais. Hoje, para a nova geração, a AIDS já não assusta tanto, mas foi um horror para quem viveu todo aquele período. Então, o que nós notamos de 88, 98 até 2008, e hoje, 2018, isso se tornou uma realidade já que está incrustada na nossa vida? Nós notamos que houve inclusividade, e que se o direito à saúde ele não foi realizado contra todas as doenças, em todas as áreas, pelo menos nós temos campos de efetividade constitucional, que são campos que dependem dessa equação temporal. Ou seja, uma norma constitucional, para ela ser efetiva no sentido de ter eficácia social e eficácia jurídica, ela precisa de condições técnicas para sua efetividade, condições econômicas e vontade política. Então, há um processo constitucional que é, acima de tudo, um processo democrático. Né? Tem as obras do professor Roberto Gargarella, por exemplo, que dizem muito sobre a possibilidade de que a Constituição não é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. A Constituição, numa democracia, se vive na sociedade civil. Com a sociedade civil e os poderes políticos, né, por excelência, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, cumprindo as determinações constitucionais. Então, é nesse quadro todo, professor Oséias, professor Igor, que eu tenho muita tranquilidade em dizer, sim, temos o que comemorar. Mas está tudo ótimo? Também não. Nós temos que olhar algumas questões que estão aí, e eu quero dar um tratamento dessas questões à luz das novas tecnologias.
Pegando um pouquinho carona na palestra do professor Igor, eu vou fazer um resumo para vocês, né? Ó, quando nós passamos do Estado absolutista para a construção do que nós chamamos de Estado de Direito, nós investimos nas fórmulas do chamado liberalismo político, cuja versão jurídica é o constitucionalismo de primeira geração. E ele ergue sobre si algumas instituições fundamentais. Por quê? Primeiro, ele tem o pilar, tá? A ideia de Estado de Direito tem alguns pilares, tem o pilar da noção de limitação do poder. Não era interessante para o desenvolvimento da economia de mercado que um déspota concentrasse todos os poderes em suas mãos. Já aí podemos fazer uma comparação. Geralmente, políticos populistas não gostam dos demais poderes, porque os demais poderes põem freios no sistema de freios e contrapesos. Políticos populistas, já disse que eles, seja de direita, gostam de concentração de poder qual o déspota. Por quê? A lógica do Estado de Direito era justamente dizer assim, o poder não pode ficar na mão de um. Então nós vamos dividir entre entes, e aí vinha a separação dos poderes, para que haja uma racionalização e limitação do poder. Aí você substitui a vontade do rei, que é o que chama voluntarismo, faço o que eu quero porque eu mando, né? O poder pessoal, pela vontade da lei, pelo poder institucional. E aí eu já não posso fazer tudo. Eu continuo tendo poder, eu continuo podendo fazer muito, mas eu faço muito nos limites da Constituição enquanto lei fundamental. Aí, uma vez pensada na importância de uma lei que esteja superior à vontade do rei, ou do político populista, se vocês preferirem, e ela é um limitador da política do político populista, né, nós vamos dizer o seguinte, então se instaura o que nós chamamos de império da lei. O que significa o império da lei? Significa a dimensão fundante do Estado de Direito. Quer dizer o quê? Todos os poderes constituídos, judiciário, legislativo e executivo, estão subordinados à legislação. Ah, professor, mas o legislativo faz leis, até onde eu sei. Ele também está subordinado ou ele pode mudar? Em tempos de democracia ordinária, ele tem a competência, né, de mudar ordinariamente a legislação infraconstitucional e também, em casos especiais, com as devidas com o devido procedimento especial, mudar a Constituição. Mas ele pode mudar tudo? Não. Né? Existem pautas vedadas à mudança da política. E elas, no caso brasileiro, são as chamadas cláusulas pétreas ou bloco pétreo de direito, que se inicia ali naquela construção que previsto no artigo 60, parágrafo 4º. Então, o voto secreto universal, né, o sistema federativo, a república, são cláusulas, os direitos fundamentais, são cláusulas pétreas no Estado brasileiro. Então, o império da lei determina que todos os poderes estão subordinados à lei, para que não haja o império da vontade do rei. Porque se o rei fica louco, começa a fazer bobagem, xingar todo mundo e começa a fazer um monte de coisa errada, quem que vai segurar esse cara? Então, por isso, as instituições, elas serviam como base ao desenvolvimento da economia de mercado. Isso é uma coisa importante, eu queria que vocês guardassem, porque eu vou retomar esse processo como uma razão de preocupação na era contemporânea, tá? Depois vem a ideia, então, se eu tenho uma lei maior e que eu não posso fazer tudo, vem controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Nada mais é do que verificar se a lei é compatível com o seu fundamento de validade, que é a Constituição. Então, se ela não for compatível, quem desobedece seu superior é anulado, né? Então, ela se anula. E a noção de separação dos poderes, feios e contrapesos, atrelada à ideia do princípio da legalidade. Na sua vertente civil, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, a liberdade civil é mais ampla, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Ou o princípio da legalidade, por exemplo, na sua vertente penal, que significa justamente o contrário. O Estado só pode punir naquilo que está... Não há crime sem prévia lei que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, o princípio da legalidade aqui, para a punição e para a atuação estatal, depende antes da previsão legal. O princípio da legalidade no âmbito privado civil significa que você pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ou seja, não depende de previsão expressa. E aí, então, surge uma série de instituições representativas da democracia liberal com o novo Estado, que é fruto, né, das grandes revoluções, a gente chama de demoliberais burguesas. Né? Começa na Revolução Gloriosa da Inglaterra, a primeira de todas, 100 anos antes do que todas elas, né, que se materializa
em 1688, 1689, na grande e famosa Revolução Francesa de 1789 e a própria independência americana com um novo modelo de presidencialismo que até então não tinha sido implantado no mundo ocidental, um presidencialismo que vai instaurar a partir, especialmente, de 1787. Então, as grandes revoluções demoliberais burguesas erguem para o mundo um modelo de Estado de Direito. E nesse modelo de Estado de Direito, pessoal, olha que legal, nós vivemos, então, aquilo que nós chamamos de democracia constitucional. A democracia constitucional, ela não é a predominância da vontade da maioria. Porque senão ela seria uma ditadura da maioria. A maioria não pode tudo no Brasil, e não pode tudo nas democracias constitucionais. Por quê? No Estado de Direito, a lei fundamental aprisiona a política, aprisiona a vontade popular dentro de um muro de possibilidades. Diz, olha, vocês não podem tudo. Ou seja, pode, dentro da democracia, democraticamente acabar com a democracia? Não pode. Como eu disse para vocês, isso é cláusula pétrea na nossa Constituição. Então, por mais que haja uma unanimidade de votação, não pode. Ah, professor, mas o poder de fato ele é irrefreável. Sim, mas aí já é outra história. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que dentro da nossa institucionalidade, do nosso regime constitucional instaurado, não pode. Pode haver uma revolução talibã no Brasil? Pode. Se a maioria apoiar, pegar em armas e sair gritando talibã, quem que vai segurar? Se as Forças Armadas aderirem, enfim. Percebam que processos revolucionários, que são questões fáticas na luta pelo poder real, não necessariamente são previstos pela institucionalidade jurídica. Então, eles estão à margem do direito. Justamente porque eles destroem uma ordem para instaurar uma nova ordem, senão não é uma revolução. Por definição, peguem aí no dicionário Aurélio o sentido da palavra revolução. Tá? Então, o que nós temos é um processo em que, dentro da nossa democracia constitucional, a maioria pode muito, mas não pode tudo, porque senão nós teríamos uma ditadura da maioria. E o que nós temos é uma democracia limitada pelo direito, inclusive direitos fundamentais e direitos de preservação da própria democracia. Até aí, a gente ruma para um campo de grande institucionalidade. Então, se a gente botasse aí 1789 como um marco aí paradigmático do simbolismo das revoluções liberais, né, a Revolução Francesa, então a gente pensa 1889, 1989, 200 anos, né, e rumamos então a 99, 210, 2009, 220, 2019, 230, né, mais 2 anos para 21, 232 anos desse modelo de Estado de Direito. Está nesse simbolismo. Acontece que o mundo mudou. Praticamente nada do que nós vivemos hoje tem 200 anos de construção de ideia. Praticamente nada. Tem um filósofo da moda, ele é super interessante de estudar, porque ele fala sobre a hipermodernidade, chama Gilles Lipovetsky. E como ele trabalha muito a questão de moda e estética, ele muitas vezes não tem o devido valor na academia, né, que é muito sisuda e tal. E o Lipovetsky diz assim, olha, a hiperciência significa que a modernidade, nos últimos 300 anos, avançou mais tecnologicamente do que os 3.000 anos anteriores de existência humana. Tá? Nos últimos 30, avançamos mais que nos últimos 300. E nos últimos 3, mais que nos últimos 30. Tem mais tecnologia no iPhone, muito mais tecnologia no iPhone, do que na espaçonave que foi a Lua pela primeira vez, e mesmo que foi a Lua 10 anos, 20 anos atrás. Tá? Então, o que está acontecendo? Um grande perigo democrático que nós estamos vivendo, e é por aí que eu queria, né, encaminhar para fazer a provocação, para o debate, etc., né, aproveitando para não ficar só uma palestra de monofala, né, uma fala única, de uma fala de unilateral, versa justamente sobre o advento do que nós estamos vendo que é uma transição civilizacional. Isso implica uma mudança do modelo mental das pessoas. Percebam, hoje você marca um café com alguém, amanhã às 15 horas a gente vai tomar um café. Antes de entrar no restaurante, a gente já está com o celular mandando mensagem, qual mesa você está?
Antigamente, você sentava no café calmamente, pegava o café, lia o jornal. Se a pessoa se atrasasse, você não tinha celular para ligar para ela. Você esperava 7 dias para receber uma carta de Cuiabá, Joara. Depois veio o e-mail. O e-mail já representou uma revolução, porque você recebia mensagem quase instantânea. E hoje, o e-mail já virou lento nas nossas cabeças. É muito mais rápido pelo WhatsApp. As pessoas estão mudando de modelo mental. Já há toda uma geração ingressando na faculdade dentro de uma era tecnológica. Há muitas crianças, né, que já com 10 anos de idade nasceram na era dos smartphones. Então, há uma mudança de modelo mental que tem trazido mudanças civilizatórias mesmo. E essas mudanças civilizatórias têm sido impulsionadas por inteligência artificial, o advento do 5G em substituição ao 4G, por Big Data, por robótica, por biotecnologia, tá? Possibilidade de pais criarem filhos mais aptos à natação por manipulação genética. Já existe isso hoje. Né? Biotecnologia, blockchain, né? Possa pensar que a cadeia de validade de uma criptomoeda é com base em blockchain. Então, essas agendas cada vez mais se materializam na vida das pessoas. E aí nós estamos nos tornando pessoas mais ansiosas, estamos nos tornando pessoas que sem limites, né? Tem um livro maravilhoso do Gerard Lebrun sobre um mundo sem limite, né? Que vai... Veja, primeiro a gente queria dados sem limites, agora a gente quer Netflix, né? Sem limites. Né? A gente vai maratonar uma série porque a gente não pode mais esperar, a gente pode esperar o horário. Mas isso tudo tem mexido com a nossa psique, com a nossa construção psíquica, gerando ansiedade quando as coisas não se resolvem na velocidade do tempo que nós queremos. E pior, as novas tecnologias, a inteligência artificial, ela tem promovido 2 fatores terríveis. Uma sensação de falso empoderamento, né? O Borges dizia, né? Os idiotas perderam a modéstia. E é isso que acontece nas redes sociais. Qualquer um fala sobre o Estado de Direito, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Parlamento, sem nunca ter estudado nem lido aquilo que se decide. Achando que está falando coisas concretas, coisas pesadas. São pessoas más, são pessoas boas, mas impulsionadas por isso. Então, há um falso empoderamento, uma ideia falsa de protagonismo, porque, no fundo, todos os dados e informações são selecionados por 5 big techs, né? Apple, Facebook, Google, né? Amazon, com Alexa, né? E a Microsoft, os 5 big techs, que tem determinado o modo de ser humano. Veja, a gente mudou de chave. Antes a gente determinava a máquina, agora a máquina está determinando a gente. Inclusive, façam um teste hoje. Digitem bicicleta no seu celular, no Google. Vai aparecer um monte de coisa de bicicleta. Ele vai falar, gosto de bicicleta, então vamos oferecer coisa de bicicleta. A todo tempo, nós estamos sendo selecionados temas com que aparentemente a gente já gosta. A tecnologia está tão avançada que houve um caso na Inglaterra que começaram a oferecer para uma mulher produto de grávida. E ela nem imaginava que estava grávida. Dali um pouco ela vai fazer exame e estava grávida. Eles sabiam primeiro sobre a pessoa. Você tem noção do que significa isso? Você tem noção de que os nossos aparelhos de smartphone ouvem a gente o tempo todo? E aí, se você falar numa série da Netflix, eu gosto de assistir La Casa de Papel. Dali a pouco começa a receber e-mail, mensagem da Netflix, porque ela te ouviu. Se você fala, estou pensando em ir acampar, ela te ouviu e vai te oferecer produto de acampamento. Então, há uma mudança de quadro em que não são as pessoas que mandam na máquina, mas as máquinas que mandam nas pessoas. E mais do que isso, ela reforça o mesmo, ela reforça aquilo que você gosta e não te dá a oportunidade de experimentar o adverso, o estrangeiro, o diferente, aquilo que você não gosta, mas pode vir a gostar. Então ela te isola em ilhas, ela começa a soltar coisa, até notícias, destaques, notícias de temas que você se interessa. Ah, você gosta de futebol. Vai aparecer muita coisa de futebol. Pô, você nunca vai conhecer direito a galera do vôlei, porque a galera do vôlei não aparece para você. Você gosta de futebol, você pede para comprar futebol, você acompanha os jogos, etc. Campeonato brasileiro. Então, ela vai formando ilhas do mesmo, de pessoas como eu, que gostam de futebol. Tem a turma do vôlei. Lógico que eu gosto mais da turma de futebol do vôlei, então se eu puder destruir a turma do vôlei, eu vou lá porque eu gosto de futebol. O cara tá me atrapalhando. De lá para cá, a mesma coisa. Então fica
um mundo ilhado. E entre essas ilhas, a gente imaginou que haveria, na verdade, um grande ágora virtual para construir a democracia, e o que nós estamos vendo é um fomento tecnológico de ilhas de vozes iguais, conjuntas, mas isoladas. E entre elas, um mar, um corredor de um vazio, muros que não permitem o efetivo diálogo. Mas antes, o reforço daquilo que nós acreditamos e dos nossos preconceitos. Juntando tudo isso com a afetividade, a política e a democracia, a gente é muito racional. A gente provar racionalmente que tal matéria é uma fake news vai resolver. Não vai resolver, sabe por quê? Porque a pessoa até tem estudos já bastante aprofundados dizendo que a pessoa, quando ela gosta de uma notícia, depois ela descobre que é falsa, ela geralmente para de repassar. Mais por vergonha de sofrer num grupo de WhatsApp, isso é fake news, ela está espalhando bobagem. Mais pelo medo da repressão do que mesmo da crença dela. Porque elas, mesmo se provando que é fake news, ela não quer acreditar. E esse não querer vai levar a um auto-engano para que ela acredite em algo que é falso. Ela para de passar a fake news, não porque ela deixou de acreditar, mas porque ela está com vergonha de passar e tomar uma invertida nos grupos de WhatsApp. Vocês têm ideia do que é isso? A democracia se constrói com afeto, não só com razão. Pelo bem e pelo mal, isso. Né? Tem uma dimensão positiva de contribuir. Mas não é só afeto, é identidade. A identidade, pertencer a um grupo é muito legal, porque pertencer a um grupo nos dá segurança. E nós, como filhos da modernidade, adoramos a segurança, inclusive segurança jurídica. Nos dá, agora, encarar o diferente, encarar aquela pessoa chata, não dá. Agora, toma um café com uma pessoa que tem as mesmas ideias que você. Você sai do café e diz assim, pô, mas que pessoa legal, hein? Super inteligente, tem as mesmas ideias que eu, olha só. Aí você vai dar tudo. Tem que ter, porque afinal de contas a minha opinião é a melhor opinião do mundo. Você já pararam para pensar nisso? Que nós sempre temos as melhores opiniões do mundo? Porque se você é uma pessoa inteligente e tem opinião sobre algo, a tua opinião é a melhor opinião do mundo, porque se você é inteligente e descobrir que ela não é, você muda de opinião. Então, normalmente, pessoas que têm a mesma opinião ou semelhante à sua opinião, você reputa como pessoas inteligentes. Aí você está chamando de inteligente a outra pessoa ou você mesmo? Né? Quem que é o jogo dessa história de psicanalítica? Então, as novas tecnologias têm promovido mudanças estruturais que nos colocam em grande risco a democracia. Tá? A democracia. Existem vários temas para isso. Tá? Se você quer entender um pouquinho de totalitarismo, dessa questão de pertencimento, assistam o filme A Onda. Tá? É muito importante para os dias atuais. Tá? É 2018, se não me engano, um filme alemão. Porque ele pergunta, o professor de teoria política, ele começa perguntando, é possível o retorno de uma autocracia no mundo ocidental? Todo mundo diz que não. Como eu achava que no Brasil também não era possível. Mas aí o processo que desencadeia, ele vai fazer um teste, né, para tentar verificar, fazer um laboratório real, e isso é baseado numa história real, e de repente o experimento perde o controle. Então vale a pena, assistam a onda. De outro lado, né, vejam, né, o que está acontecendo. Esses novos seres ainda são embebidos por uma nova construção moral, e eu recomendo o livro também para vocês entenderem Razões da Crise da Democracia, do Ruptura, do Manuel Castells. Né? Já passei meus 20 minutos, né, professor Zé? Vou caminhando para o final, tá? Mas a gente vai avançar um pouquinho, somar um pouquinho, tá? Aquilo que nós temos chamados de um cyberpopulismo, que é algo muito complexo. De primeiro momento, ele reproduz as mesmas características do populismo tradicional. Geralmente, são discursos fáceis, contra a ciência e contra a cultura, construídos de maneira muito coloquial, especialmente pelos líderes políticos, de tal maneira a se colocar, fazer o culto da ignorância como um referencial de sucesso para a população. Uma aversão às instituições em geral. Por quê? Porque as instituições, freios e contrapesos, freiam o poder do populista. E ele não quer freio, ele quer fazer do jeito que ele acha que tem que ser. Entendeu? Aversão às instituições, fomento de polarização,
É impressionante quando você pega a literatura de indústria cultural de 1940, de 1950, a escola de Frankfurt, você vê a importância da polarização no processo populista. Dos dois lados, viu, Osés? Dos dois lados. Tô falando de um lado, não. Tá? Por quê? É o referencial do outro como inimigo que mantém a identidade aqui. É Sun Tzu, é a arte da guerra. Você quer unir a sua tropa? Arruma um inimigo externo. Acabou o inimigo externo, a tua tropa divide, que começa a intriga interna. Então, os lados polares são faces da mesma moeda com sinal trocado. E em teoria política nós temos uma concepção que chama teoria da ferradura. A teoria da ferradura é por causa do desenho da ferradura, né? Que significa o quê? Nos extremos, a metodologia é igual, só que do lado oposto. É o mesmo modus operandi. Então, uma construção de um populismo que reproduz essas ideias, como eu disse, culto da ignorância, negação da ciência, institucionalismo, contra-formalismo, referenciais de, vamos assim, de retrocesso civilizatório. Mas o que acontece é que agora, com as redes sociais, com o WhatsApp, etc., o cyberpopulismo ele avança para novos níveis de efetividade. E essa simplificação dos discursos complexos, ela vai justamente... Poxa, quem não adora receber um meme e que, eu costumo dizer, dá para saber a ideologia política da pessoa pelo jeito que ela comemora o meme. Se ela disser assim, lacrei, mais para a esquerda. Se ela disser miteia, mais para a direita. Quem não adora receber o meme para lacrar ou mitar? Só que aí, então, você começa a receber uma série de mensagens que reforçam seus próprios preconceitos, formando as ilhas isoladas e antidemocráticas no sentido de que não dialogam uma com as outras. Não dialogam uma com as outras. Porque o diferente é meu inimigo, não é meu adversário ou alguém que possa conversar. Então, no discurso do ódio que se forma, e é trocado, sempre disso, tá? Não estamos falando de um lado, não. É deixar isso bem claro. Você tem um avanço muito intenso das formas populistas nessas ilhas que tem gerado, né, consequências muito graves. Como eu disse antes, um falso empoderamento com detrimento da autoridade. Tá? Quantos professores não sofrem chacota? Porra, será que o cara ter ficado estudando 20 anos, ter uma biblioteca, um monte de livro como tem o professor Osés, não ajudou nada ele falar sobre isso? Ou é o meme do WhatsApp que vai me ser meu grande instrutor político? Né? É uma crise da autoridade, negacionismo, crise da ciência, né? Que vai deturpar o sentido, porque as pessoas acham que estão empoderadas, mas nós sabemos que a ideologia funciona, ela é tanto mais eficaz quanto menos você percebe a sua eficácia. E a genialidade da ideologia, ou de um lado, etc., e não sabe, a populismo isso é muito evidente, é fazer as pessoas pensarem do jeito que querem que pensem, achando que estão pensando por conta própria. Não é para culpar ninguém. Estamos fazendo um diagnóstico para provocar. Quanto das coisas que nós falamos no dia a dia somos nós mesmos ou a gente ouviu falar isso em algum canto e está reproduzindo? Né? Então, surge um novo modelo. E, de outro lado, o modelo cyberpopulista, que assola o mundo aí nos últimos 10 anos, ele vem junto com um problema institucional muito grave. O professor Zé já teve a oportunidade de me ver falar, né? Infelizmente hoje não vai ter tempo, mas a gente conversa no meu canal do YouTube, tem lá uma palestra sobre isso, nessa linha do que eu falei aqui hoje, acerca da reengenharia constitucional, que é o quê? Se não tem nada mais do nosso modo de vida que se compactue com o nosso modo de vida pós-medieval, início da modernidade, como que as instituições, o parlamento inglês é a mesma forma que emergiu da Revolução Gloriosa de 1688. Aquela forma funciona hoje? Ele representa? Ele tem qual o nível de legitimidade? O brasileiro também. Olha o tempo que o parlamento brasileiro demora para deliberar. Então, se no novo mundo, na era digital, as pessoas estão diferentes, elas exigem respostas rápidas, elas são sem limites, pior ainda, muitas vezes comandadas por inteligência artificial, nós temos que pensar em instituições que dê conta desse processo. É a tese, né, que eu estava falando antes, da reengenharia constitucional, que eu tenho defendido aí em palestras no Brasil inteiro. Já está começando a ser citada, inclusive, viu, Zé? Você foi um dos primeiros a ouvir lá nos vídeos lá de 2019. Por quê? O fato é que
as instituições do liberalismo democrático do século XVIII, do final de 1700, não dão conta da realidade do século XXI. O mundo da vida contemporâneo e as respostas que são exigidas não são as mesmas, não estão na velocidade do estado burocrático das instituições. E quando as instituições não funcionam, nós temos uma causa de quebra da legitimidade democrática que é muito forte, que é muito intensa. Se o parlamento funciona, se o executivo funciona, se o judiciário funciona, como pode? Hoje estava comemorando finalmente um trânsito julgado. Eu tenho 20 anos de formado. Em 2001 me formei. Da primeira ação que eu peguei na minha vida. Em 2001. Em 2001. São 20 anos de briga para que eu tenha uma prestação jurisdicional. Isso é compatível com a galera que vive na era da Netflix? Para a gente falar a verdade? Vocês sabem, eu fui secretário de Educação, e bem na minha época aprovou, né, a reforma curricular de base. Demoraram 20 anos debatendo. 20 anos é quando? No final dos 90, né? Eu falei, tudo que tinha em 90 não dá conta agora para o mundo de 21. Vocês ficam debatendo tanto, mas vocês estão matando gerações, porque agora vai aplicar um troço que já é atrasado, assim como a lei de licitações atual. Ela aperfeiçoou o sistema, mas não entendeu que o mundo está em ruptura. E aí volta ao Castells. Então, há sintomas que nós temos que se preocupar. Agora, só porque eu fiz um parênteses, desculpa com o tempo. O mais grave para a gente pensar. Então, estamos de acordo, tá? Que há muito que se comemorar a democracia, tá bom? Mas eu queria fazer um novo acordo com vocês. Isso não quer dizer que ela está livre de perigos. Eu falei de 2 perigos. Do cyberpopulismo e falei do perigo da ineficiência das instituições democráticas em atender os anseios da população no seu devido tempo. A burocracia do Estado não dá conta da velocidade do mundo da vida. Professor, dá um exemplo. Liga no 135 para tentar resolver a aposentadoria do seu pai. Vocês vão saber o que é o horror. O horror. Liga no 135, a Previdência Social. Pede uma licença ambiental. Então, eu falei 2 fatores, mas tem um terceiro. Quando se instaura o Estado de Direito e o liberalismo político, vem junto a forma econômica. Então, a gente diz assim, a burguesia deu os anéis, os direitos fundamentais, para não perder os dedos. Então, havia uma construção que o desenvolvimento do capitalismo dependia de instituições com freios e contrapesos controladas contra a vontade do rei e dependia de regimes democráticos. Então havia muito essa ligação de que a democracia era imprescindível para o regime capitalista, né? E o que nós estamos vendo nos últimos 10 anos é que os famosos capitalismos de Estado, ou seja, regimes capitalistas na economia e totalitaristas na face política, China, né, tem mais desenvolvimento econômico do que as democracias liberais. Então a gente perdeu os últimos freios. Vários, lá nos regimes, os totalitarismos islâmicos, etc. Eles têm, ano após ano, apresentado um índice de crescimento maior do que as democracias liberais. Então eles perderam um freio. Aí nós temos o pior dos 2 regimes, que é um capitalismo selvagem atrelado a um regime político fechado. Quando, na verdade, a gente defendeu lá atrás uma economia de mercado limitada com redistribuição para direitos ambientais, ou seja, um regime capitalista, mas constitucional e democrático. Né? O Yuval Harari tem uma reflexão muito importante, quem quiser ler 21 lições sobre o século XXI, sobre como isso tem acontecido. E parece que a última grande narrativa sobrevivente, a narrativa liberal, está em crise por conta disso. Né? Ele vai dizer, olha, lá no século XX nós tínhamos 3 grandes narrativas contra o imperialismo. Né? A narrativa liberal no eixo Inglaterra, Estados Unidos, a narrativa nazifascista que se ergue no eixo Alemanha e Itália, e a narrativa comunista que se ergue na Rússia. Vem a Segunda Guerra Mundial, os liberais e os comunistas se unem para derrotar o nazifascismo, derrotam o nazifascismo. O que acontece então? Eles brigam entre eles, Guerra Fria. Aí, anos de Guerra Fria, acaba em 1989, queda do Muro de Berlim, Consenso de Washington, cai o comunismo.
Aí então Fukuyama escreve um livro chamado Fim da História, agora o capitalismo, o liberalismo venceu. O que o Harari fala é que agora, quem era o último bastião era o liberalismo. E ele já não precisa mais do liberalismo do capitalismo, ou seja, ele é a próxima narrativa que está em xeque. E eu defendo que ainda hoje nós não queremos nada melhor do que a democracia constitucional e direitos fundamentais. Então, daí porque a gente precisa se repensar. Só 2 exemplos para finalizar, Zé. Não quer dizer que seja só a China, tá? Leiam um documentário, escrevam aí no YouTube, que é um documentário maravilhoso, chama-se Capitalismo de Vigilância, que trata do livro Capitalismo de Vigilância, da professora Shoshana Zuboff. Ela vai mostrar como há uma nova economia de mercado assentada na obtenção de dados das pessoas. O principal mecanismo, quem não lembra, uns anos atrás, para fazer os testes desse laboratório, depois até para botar aí para a galera o link tem no YouTube, é um documentário de 1 hora ótimo. Quem puder ler o livro vai aprender muito mais, mas o documentário já dá uma ideia boa, já chama atenção para os problemas. O Pokémon GO. Lembra do Pokémon GO? Que parecia a tela, um bichinho na tela para você destruir os Pokémon, principalmente adolescente, eles botaram 1000 pessoas na frente do McDonald's só manipulando os bichinhos, a pessoa ia seguindo, para fazer o primeiro grande experimento real de como fazer as pessoas se subordinarem às vontades virtuais, de como o virtual sobrepõe ao real. E essa economia de dados, ela sustenta o capitalismo contemporâneo, segundo a Shoshana. Portanto, o capitalismo de vigilância, ele não é um capitalismo da liberdade que nós defendemos. Não, é um lugar de não liberdade, mas de vigilância. Então, isso não é exclusivo de países politicamente, declaradamente autoritários. Tem um autoritarismo das big techs que está por aí. E, por fim, o exemplo chinês do Social Credit Score é o que eu chamo de modelo de fim do mundo, né? Quem sabe o que é o sistema de pontuação de crédito social? Você nasce, você ganha 100 pontos. Aí, então, depende de como você vive, você vai ganhando ou perdendo ponto. Dependendo da sua perda de ponto, você começa a sofrer perda de direitos e restrições de direitos. É uma coisa horrível. Só que quem decide isso? O governo chinês. Não é a liberdade. Então, por exemplo, eu gosto muito de vinho. Aí eu vou lá no mercado. Já está filmando o meu rosto. Então, mesmo que a mulher eu não dê o CPF para ela, só o fato de eu passar no rosto, a câmera capta, eles já tiram a minha identidade, todo o processo, e aí eu comprei 5 garrafas de vinho. Aí aparece lá no crédito escola, o Rafão comprou 5 garrafas de vinho. Pô, ele bebe muito vinho. Se ele bebe muito vinho, ele tem mais risco de gerar, vamos dizer assim, ficar doente. E aí, então, o imposto dele vai aumentar. E ele vai perder ponto no Social Credit Score. Se ele for comprar passagem aérea, ele vai comprar passagem aérea mais cara. Porque o imposto para ele vai aumentar. Esse nível de controle é real já. Esse experimento já tem pelo menos 5 a 6 anos na China. Tá? O resultado disso, o primeiro jornalista que denunciou esse sistema, ele teve os créditos dele zerado por incitação à desordem e colocar o regime em risco. E ele nem imaginava. Existe uma data comemorativa na China em que os filhos que vão estudar, trabalhar nas capitais, nas grandes cidades, voltam ao interior da China visitar suas famílias, avós e pais. Ele foi proibido, porque tinha o crédito score baixo, e o único crime dele foi ter denunciado o sistema. Ele foi proibido de viajar para ver os pais. Ok? Recente. Digitem isso na internet. Então, o totalismo digital e essa forma é um grande risco para a democracia, e é por isso que temos o que comemorar, mas não podemos, professor Zé, fechar os olhos para esses 3 grandes perigos. O cyberpopulismo, né, a ineficiência das instituições setecentistas e a emergência de novos totalitarismos digitais que assolam o mundo nessa nova era. Querido professor Igor, espero que tenha aí contribuído. Falei, então vamos fazer um complemento, sair da chave Supremo e Parlamento e Direitos Fundamentais para falar sobre novas tecnologias. Querido professor Oséias, eram suas reflexões que eu queria trazer, já me desculpando por ter me empolgado muito, é um tema que eu adoro, e ter falado demais. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Sempre muito impactante as suas falas. Enfim, não era para ser diferente. Igor, me ajuda porque minha cabeça está fervendo aqui e assim, eu vou, Marco e Igor, enfim,
fazer valer um pouco aqui do nosso público, que tem algumas perguntas para vocês, né? É, é, cadê aqui? O Marco, tem essa pergunta do professor Alexandre Kolinski, né? Que ele pergunta até que ponto que o Congresso Nacional pode fortalecer a democracia e o povo. Qual é o lugar do povo no fortalecimento da democracia, né? Que mais que eu tenho Você conseguiu pegar, Marco? Você conseguiu, né? Ele também enviou aqui no meu chat, Igor, uma pergunta para você, né? E aí ele fala que em que medida os poderes legislativo, executivo e judiciário teriam envergadura para garantir, promover a vivência e manter e aprimorar a democracia brasileira. E ele também pergunta para mim em que medida o Congresso Nacional poderia legislar funcionando como instituição capaz de legislar comprometido com os fundamentos, princípios e objetivos da Constituição Federal vigente no Brasil, na forma de fortalecer nossa jovem democracia. Bom, eu vou deixar vocês três, nós três, enfim, sinalizarmos alguma resposta. E aí, assim, ó, eu queria, Marco, depois, né, explorar um pouco mais, né, essa ideia que você coloca que nós vivemos numa crise civilizacional, né? E ao mesmo tempo, Marco, eu não sei se você vai concordar comigo, eu não sei se na contramão da nossa. Eu concordo com você que vivemos uma crise civilizacional, mas se na contramão dessa tendência nós não teríamos também uma certa estagnação da mentalidade política, sobretudo dos nossos representantes, né? Digo isso, Marco, muito em função de nós termos, por exemplo, no interior da nossa política dita representativa, né, aquilo que o Sérgio Abranches, né, vai falar em presidencialismo de coalizão, que nós chamamos de centrão, né, que é algo que sempre está presente na realidade brasileira. A minha pergunta Marco, né, nós não teríamos dois tipos distintos de democracia e duas formas distintas de reprodução dessa democracia, o que torna a nossa classe política um pouco distante daquilo que almeja a nossa sociedade, né? Porque eu ainda sou muito assombrado, mesmo tendo Weber, né, escrito no princípio do século XXI, e eu vejo que Weber ainda continua sendo atual, sobretudo para explicar essas indas e vindas da democracia, ao mesmo tempo, Marco, e aí eu fecho, ao mesmo tempo que o Google me apresenta alguns indicadores de fuga de inscritos no Facebook e no WhatsApp, sobretudo de grupos. Esses grupos tidos com muita proeminência ideológica, eles acabam sendo núcleo do mesmo reduto. Você não tem grandes novidades, né? Qual é o alcance da sua tese de transição civilizacional? A quem você se dirige? Porque eu vejo que uma parte está justamente indo ao contrário, está se estagnando, e eu penso que vai funcionar como aquilo que na engenharia civil fala de fadiga de material. Eu acho que vai acabar sendo enjoativo acessar Facebook, às vezes, sei lá, o YouTube, se for o caso. Enfim, eu estou levantando uma série de questões para a gente estar pensando, mas eu gostaria que você respondesse primeiro o Marco para o Alexandre, depois o Igor, né? E eu acho que vocês dois já vão responder a questão lá do Alexandre. Fiquem à vontade, Marco. Respondendo ao professor Alexandre, muito obrigado pela pergunta. O papel do Congresso Nacional ele é central na nossa democracia. Vamos dizer assim, de maneira absolutamente clara.
Saiu aí interpretações bastante equivocadas sobre o artigo 142 da Constituição. Tá? E levava uma certa ideia de que as Forças Armadas seriam o poder moderador do Estado brasileiro. Não, não é. Na democracia brasileira, se há um poder moderador ou equivalente a ele, é o Congresso Nacional. Ele tem todas as competências necessárias para estabelecer limites nos outros dois poderes. Todas as competências. Só não exerce, que é o outro problema, é um problema de fundamento e de aplicação prática. Mas ele pode. Ele poderia tomar o protagonismo em todo esse processo de crise que a gente vê entre o Executivo e o Poder Judiciário para botar um freio na situação. Ele tem os mecanismos de impedimento, ele tem os mecanismos de freio de contrapeso, tem os mecanismos orçamentários. É por isso, eu brinco sempre com meus alunos, ó. Imagine você descendo a esplanada do Ministério em Brasília. Quem está no meio? O Côncavo e o Convexo. E o Convexo. A Câmara dos Deputados do Estado Federal. Porque ele é o centro. Ao lado, como satélite, que são poderes, digamos assim, em tese, numa democracia, vamos dizer, não tão importantes ou menores, mas assim, que não são o centro, né? Complementares, vamos dizer assim, está o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República no Palácio do Planalto. É uma questão arquitetônica mesmo. Né? Então, o Congresso Nacional tem as competências constitucionais necessárias a exercer o papel equivalente ao papel moderador, a combater a corrupção e com mecanismos de fiscalização e com elaboração de leis. Está tudo na Constituição. Está tudo na Constituição. Ele tem condição de fazer isso. Ok, pô, professor, mas muito bonito. Na prática não dá. E aí, né, vamos lá, qual o papel do povo? Nós temos um processo eleitoral, há algum tempo eu escrevi um artigo sobre o horror político, né, dizendo que o horror, a Viviane Forrester tinha escrito um livro nos anos 2000, muito famoso, chamado Horror Econômico. Né, eu mostrando que, na verdade, o horror econômico ele é um apêndice do horror político. O horror político se transforma o quê? Na adoção das táticas de mercado, desde aqueles grandes marqueteiros, aquelas campanhas maravilhosas da época que eu escrevi, né, das mesmos mecanismos de mercado para o debate político, empobrecendo o debate político e fazendo com que as eleições elegessem pessoas que melhor sabiam jogar o jogo político mercadológico, do mercado político, não que estivessem mais preparadas para tal. E isso é um problema estrutural que é muito sério. Junto a ela, nós temos aquilo que o Castel chama de política de escândalo, e atrelado a uma crise moral do problema de financiamento da campanha. Ou seja, muitos parlamentares chegam com graves problemas no financiamento da campanha no Congresso Nacional. E daí, então, isso vai impedi-lo de exercer suas funções. Assim como na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, muitos deputados trocam cargos pelo exercício do seu papel. Eu vou deixar de exercer um papel como deveria, porque o cara tem um carguinho. Ser amigo do executivo é sempre legal, porque amigo do executivo você consegue entregar mais, né? Consegue levar uma lâmpada e tal, né? Mas você não exerce o papel que deveria exercer do poder legislativo. Então, há uma dimensão prática que é muito problemática. Começa no financiamento eleitoral, no processo eleitoral por uma lógica mercadológica e, por fim, aí já tempos dessa era digital, o que nós chamamos de política de escândalo. E aí o Castells trata bem disso. O que é política de escândalo? Né? Antigamente, o pessoal da velha política falava assim, olha, aquele candidato lá é preparado, é muito novinho, não tem nada que a gente pegue ele. Vamos botar um rabinho nele, vamos dizer assim. Já teve caso em Cuiabá de eles contratarem atores para andar nos ônibus circulares, falando, você viu fulano fofocando alto para a turma ouvir para esculhambar o candidato que queria vir. Então, o que é a renovação? É a tática que os velhos políticos que já estão muito sujos utilizam para dizer assim, vamos sujar todo mundo para ninguém conseguir separar o joio do trigo e escolher o menos pior. Com esse advento, ainda tem o pior ainda, não falamos sobre o negócio que está vindo aí, talvez em 22 já vai aparecer, e em 20 apareceu um pouquinho, que era o deepfake. O deepfake ele é terrível porque você imagina, eles pegam essa palestra minha hoje, o computador recria a minha imagem com a minha voz, como se eu estivesse falando uma coisa completamente que eu não disse, ou seja, eu falo um pouco, concordo contigo, Zé, vai ter um cansaço. Falei, eles vão poluir tanto o ambiente web que a política vai voltar a ver a pessoa batendo de porta em porta.
Porque vai ser o único meio de você atestar que aquele cara é aquele cara mesmo, e olhe lá, hein? E olhe lá. Porque por vídeo não vai dar mais, vão reproduzir vídeos, né? Então a política de escândalos, ela faz com que todos pareçam iguais. Nivela todo mundo para baixo, aí ganha quem joga o jogo mais esperto. Quando isso vai para o Congresso, você tem um Congresso, né? É um Congresso com o rabo preso, aprisionado, que não desempenha suas funções. Esse é o grande, né, um grande centro da crise brasileira de hoje. É o Congresso. E o povo? Bom, eu tenho um horror a democratismo. Não pode um deputado pegar a transmissão no Facebook e falar assim, vamos votar sobre isso aqui, o que vocês acham? A política você não acha nada. Ou você estuda e dá uma opinião fundamentada, ou você não dá uma opinião sobre algum tema. É por isso que existe a democracia representativa, que muita gente precisa trabalhar, é o homem de negócio, nega o ócio, trabalhador. O homem de negócio não tem tempo de pensar todos os problemas da República, ele está trabalhando. Então você escolhe representantes que possam pensar as questões e, se preciso for, de vez em quando ser um pouco antipático, mas explicar as razões dessa antipatia. É por isso que existe o mandato político, não é igual ao mandato do direito civil. No mandato do direito civil, você tem que fazer exatamente aquilo que está no mandato, a procuração. No mandato político, não. Você tem uma autonomia de 4 anos para você pensar as questões, decidir. Você vai prestar conta? Vai, isso é da democracia, mas não é uma coisa tão automática, né? Por quê? Nem todo mundo pode falar sobre tudo. Peguem aqui, nós 3 aqui. Nós podemos dar uma palestra sobre física nuclear? Ou sobre a turbina do avião? O que vai acontecer? É a mesma coisa da democracia. Então há um problema na política de especialidade funcional que é incompatível com o democratismo que diz que todo mundo é igual. Eu não sou igual ao médico para a questão de saúde, tal como ele não é igual a mim para a questão de direito. Assim como eu não sei física nuclear e eu não posso falar sobre física nuclear. Eu posso vir a aprender física nuclear? Posso, não sou idiota. Mas eu tenho que estudar. Eu tenho que demonstrar que eu sei alguma coisa para falar sobre aquilo. Senão eu vou dizer assim, por que você não faz o prédio com a bitola de 10 milímetros ou de 15? Aí eu falo, faz de 10 para economizar e o prédio cai. Porque eu não estudei engenharia. Um exemplo, às vezes, básico. Você está no avião, tem 200 pessoas no avião, o piloto e o copiloto tem uma síncope. Você vai sair, a aeromoça sai no meio do avião e diz assim, vamos fazer uma eleição para ver quem vai assumir o comando do avião? Você vai dizer, pelo amor de Deus, tem algum piloto aí formado aí nesse modelo de jato para pilotar o avião? Percebam que é uma tensão aí iminente, né? Então, não pode ser um democratismo, não pode ser um populismo, mas tem que aumentar a participação popular. Eu vi alguns aplicativos que eu achei interessantes, que eles queriam ouvir o voto, o parlamentar queria dialogar com a população, mas antes eles faziam primeiro um conjunto de informações sobre aquele tema e faziam uma espécie de quiz até a pessoa poder opinar. Né? Se esse quiz é sincero, coloca opiniões diferentes, ela vai chegando, a pessoa pelo menos vai se inteirar do tema sobre o que ela vai opinar, o que é uma coisa importante. Então é um mecanismo talvez aí que possa ajudar. Eu, quando estava auxiliando um senador no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente desenhou a PEC, um projeto, proposta de emenda constitucional, por exemplo, que admitia a iniciativa popular para destravar processos em trâmite no Congresso. Pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas a parte mais autoritária são os poderes dos presidentes de comissão no Congresso Nacional e nas câmaras de vereadores e do Legislativo. Às vezes tem um super projeto de interesse do povo, ele simplesmente não coloca em pauta. E não tem nada que faça ele colocar. Se pode na iniciativa popular, ela pode propor uma lei nova, por que ela não pode exigir que se bote uma lei que está em tramitação? Porque o resultado disso é que tem muita lei boa lá, mas muitas não vão, porque o presidente não coloca em pauta. O chefe da comissão com o presidente da República combina, não coloca em pauta e acabou. Aí ela caduca, acabou. Veja, uma coisa simples de participação popular. Então, eu tenho entendido que é necessário, sim, que o parlamento revise suas práticas em torno de maior participação popular, mas com mecanismos que garantam opiniões fundamentadas em torno dos temas que são dados, e porque isso vai ser necessário para aproximar o parlamento. Mas o parlamento continua insubstituível por conta da especialização funcional. Você precisa de pessoas remuneradas que possam gastar o seu tempo e a sua vida pensando problemas
enquanto outras pessoas que não querem fazer isso podem cuidar da sua vida privada. Porque são muitas questões complexas que tem lá no dia a dia, né? Regulamenta até ruído na região de aeroporto. Então você precisa debater com especialistas, formar um juízo, etc. Né? Então eu tenho construído dessa maneira. Quanto à segunda parte, professor Zé, muito obrigado pela pergunta. Eu também concordo que vai haver um certo esgarçamento, né, desses processos de rede social tradicional. Mas me desespera quando eu vi um amigo meu de Brasília, um grande marqueteiro político dos mais famosos aí, ele postou outro dia no Instagram dele dizendo assim, em 22, o político que não dançar, vai dançar. O que ele estava dizendo pra gente? Que a onda agora é TikTok e Kawaii. Que as tias que foram invadir o Facebook estão invadindo o Instagram e aí a turma está indo para outros cantos. E que no Kawaii ou no TikTok você tem que fazer dancinha para ser eleito. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando parece que desgasta alguns mecanismos, cria-se novos mecanismos e a rede de atração vai continuando, entendeu? E aí vai ter uma galera, principalmente na juventude, que pode votar no candidato que dançar melhor, ou seja, mais engraçadinho. O que eu não sei se ele vai ser o candidato que melhor possa discutir as reformas que o Brasil precisa, os temas que estão colocados lá. Então, me desespera um pouco esse contexto todo. Não sei se eu consegui responder. Não, claro, perfeito. Igor, o nosso tempo está chegando ao final. Se você puder responder ao professor Alexandre, só tem essa pergunta aqui, né? Sucintamente, então. Sucintamente. Bom, meus cumprimentos ao professor Alexandre, que também é meu aluno e um aluno muito promissor. Fico muito feliz de ele estar aqui prestigiando esse evento conosco. Alexandre, você me pergunta qual é a envergadura dos poderes legislativo, executivo e judiciário para, deixa eu só conferir aqui para não errar, para garantir e promover a vivência, manter e aprimorar a democracia brasileira. Bom, eu posso começar respondendo para você de forma bastante sucinta que o Estado, a gente aprende lá em teoria constitucional de forma bastante exaustiva, que o Estado, ele é uno, né, e ele apenas se divide em 3 funções, que a gente chama de 3 poderes, que são legislativo, executivo e judiciário, que tem aí cada uma a sua competência. E eu complemento isso já dizendo a você que os direitos fundamentais, a democracia, a promoção da dignidade humana e tudo isso que você nos traz são obrigação de todos os poderes, tanto o legislativo, o executivo quanto o judiciário. O poder executivo colocando em prática as políticas públicas, os projetos nascendo do poder legislativo e o poder judiciário fazendo ali o fiel da balança quando existe alguma lide, né, algum desentendimento, seja na sociedade ou do povo com o Estado, né? Então, a democracia é obrigação de todos os poderes. Agora, claro, tudo isso que nós estamos conversando, a sua pergunta também vem ao encontro da nossa conversa, em especial nos poderes em que há cargos eletivos, a envergadura, né, a capacidade, a possibilidade de os poderes fazerem isso passa pela nossa responsabilidade de escolha, de constituição desses poderes, porque nós, o povo, temos a atribuição de constituir esses poderes com nossos mandatários, certo? Então, reforçando, né, trazendo aqui um argumento de reforço às falas do professor Oséias e do professor Marrafon, é necessário que nós, o povo constituído dessa responsabilidade de eleger os nossos mandatários, que exercerão os cargos que decidirão o nosso futuro, que nós façamos, que nós desempenhemos esse papel de modo racional e pensando de modo a escolher o mais preparado, não o que dança melhor no Kawaii, não o que dança melhor no TikTok, não mais engraçado, não mais bonito, mas sim aquele mandatário que esteja mais preparado para exercer a função a qual ele se candidata. Então, eu não sei se eu consegui respondê-lo, o nosso tempo nos limita um pouquinho, é claro que a gente gostaria de ficar aqui
a noite inteira conversando sobre esse assunto, né? Isso tem muito pano para manga, mas devolvo a palavra ao professor Oséias e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo, discutindo esse assunto tão urgente com vocês. Marco, eu vou pedir ajuda aos universitários, é claro que eu estou brincando com você, para você ajudar eu a responder a pergunta do Alexandre, até porque você teve dentro do Congresso Nacional, né? Porque talvez eu traia um pouco o meu grupo de cientistas políticos, né? Na medida em que eu vejo de forma muito cética a capacidade que, enfim, que os nossos representantes têm de lidar com aquilo que é papel e obrigação, né? E aí, Marco, você não estava no começo, o Robert Down, no livro dele, tem uma passagem muito interessante que ele vai dizer, e aí eu já sinalizo uma resposta para o Alexandre, ele vai dizer que políticos não são eleitos para fazer políticas públicas, mas fazem políticas públicas para serem eleitos. Essa minha descrença, ela vai no sentido que parece que existe uma cisão entre competição política e mandato político. Não sei, eu vejo essa cisão e, ao mesmo tempo, isso trai um pouco de tudo aquilo que eu aprendi do ponto de vista teórico, porque é esse quando eu vejo o presidencialismo de coalizão, quando eu vejo isso que você falou, projeto de iniciativa popular que não é pautado, eu tenho essa leve sensação que há uma desconexão total entre o representante e o representado. Parece que o Congresso acaba adquirindo vida própria e não há efetivamente... Existe até esses instrumentos, mas parece que há sempre um mecanismo político que consegue driblar ou enganar o jurídico. Eu não sei se você compactua desse tempo, porque você foi um assessor, né? Enfim, espero que você galgue, né, essa possibilidade de ser um dia esse representante, seja em qual instância for, mas eu não consigo responder ao Alexandre sem esse sentimento de que os mecanismos existem, só que eu não sei como que eles podem efetivamente cumprir um papel que é dele. Eu não sei também se está na qualidade do voto também. Então, assim, eu não tenho uma resposta para isso. Do ponto de vista, na dimensão prática da vida parlamentar, eu não consigo sinalizar uma resposta. Talvez você possa ajudar o Alexandre a iluminar um pouco esse meu ceticismo. Não, né? Ou não, né? Professor Zé, eu penso que primeiro, eu vejo com bastante tranquilidade, digo isso, que há um problema assim, de legitimidade de representação, mas cada vez mais, né? O pessoal fala muito de Brasília como se fossem ETs, mas eu não conheço nenhum lá que não tenha nascido no planeta Terra, pelo menos. Né? Pode ser que tenha algum em outro país, mas são, em regra, brasileiros. Ou seja, há uma reprodução daquilo que as pessoas fazem na sociedade, diferente que lá tem visibilidade, o jogo do poder lá é muito bruto, então acaba ficando mais em evidência essa situação. Eu penso que tem muitos defeitos do jogo político, são defeitos próprios da natureza humana. E a política, por essência, né, é algo mais humano e possível, né, que é a possibilidade de você resolver os conflitos. Você não morre alguém, você dialoga e tenta resolver. Diz, olha, para a gente não ter que brigar e nem recorrer ao juiz, dá para a gente sentar e resolver e chegar numa solução? Então, ela transborda, né, a natureza humana nas suas faces mais nobres, como você sentar e resolver um problema social, como também nas faces mais tristes da disputa pelo poder, a luta de inveja, etc. Desde o Império Romano, né, quando a gente assiste as lutas do Império Romano, a gente até se assusta, mas não estão muito diferentes de maneira hoje em dia. Então, essa humanidade da política reflete esses aspectos todos. Ali, aquela expressão que você muito feliz cunhou, a noção de competição política nas eleições, que ela efetivamente, né, tem tragado para dentro do Congresso pessoas que jogam melhor esse jogo. E muitas vezes jogam sem fair play. Esse é o problema. Com compra de voto mesmo, com distribuição. Compra de voto direta e indireta. Que eu falei, a pessoa não vem assim chegar. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer, vou comprar o votinho e vender por 50. Não é assim mais. Isso pode ser gravado, dá problema, etc. As compras de voto são diferentes. Né? São diferentes. Estão comprando, né,
Veja lá, o cara dispõe de um monte de recurso para poder contratar um monte de cabo eleitoral, os cargos que ele tem disponíveis para que as pessoas votem a família inteira. Então, uma série de mecanismos que na competição política colocam alguns em vantagem em relação a outros, e muitas vezes que em vantagem não estão nem aí preocupados com o fair play. E ele vai repetir isso lá. Agora, há momentos, né, no meio de tudo complicado, há momentos em que há efetivamente algumas pautas bem interessantes que são debatidas, etc. Geralmente aquelas pautas que fogem ao interesse corporativo deles e que você não vê uma questão econômica imediata, você percebe um debate político bastante salutar, assim, bonito de ver. Né? Como eu tive a experiência mais no Senado, a gente via que, olha, 90% dos temas que eram ali colocados, a turma debatia com muita seriedade, que eram políticos mais velhos, já que tinham passado, muitos ex-governadores, que tinham passado por uma carreira, né? E vamos dizer assim, não que eles não decidissem por interesses, mas eles já estavam num nível que pouquíssimos interesses muito grandes efetivamente influenciavam eles. Eles já debatiam um grande número de questões de maneira muito republicana. E isso me surpreendeu. Né? Em geral, funciona melhor internamente do que às vezes a gente imagina. Na Câmara já era um pouco mais complicado, mas eu também não tive tanto contato, né, nesse processo. Então, me parece que não há outro caminho, é deixar com que a democracia, nas suas tensões, se amadureça, né, como a gente diz no interior, né, as abóboras se ajeitam no decorrer da caminhonete, né, da estrada de chão principalmente, as abóboras vão se ajeitando. E que isso promova um amadurecimento, que as pessoas começam a perceber, né, porque informação tem muita já disponível. Difícil é selecionar a informação correta, né, ou pelo menos agir criticamente com relação a isso. Então, que as pessoas possam utilizar. Então, me parece que pode acontecer isso naquela linha que você falou, uma super informação, de repente as pessoas saturam disso tudo e começam a selecionar, colocar criticamente, e aí, enfim, eleger pessoas melhores, que não vão lá só para derrubar sistema, vão para construir novas realidades melhores. Perfeito. Eu não sei se eu consigo colocar a luz, mas enfim. Perfeito. Bom, professor Marco Aurélio Marrafon, professor Igor Bergamaschi, muito obrigado. Eu acho que essa mesa redonda cumpre efetivamente de pensar criticamente o dia de hoje, né? Pelo menos causa a mim esse sentimento de um profundo otimismo quanto não ao atual estágio da democracia, mas sobretudo pelo futuro da democracia. Pelo menos eu saio com esse sentimento, né? Gostaria de agradecer muito à Universidade do Estado de Mato Grosso, gostaria muito de agradecer a vocês dois, e eu deixo esse momento para suas considerações finais, né? Não só a respeito daquilo que a gente produziu hoje em termos de ideias, mas que como que vocês sinalizam, né, esse cenário para o futuro da nossa democracia, né? Já que avinhamos aqui em 2022 uma eleição muito importante, né? Então, já agradeço, já me despeço de vocês, né? E deixando com vocês as considerações finais, começando então, Igor, por você. Muito obrigado por você ter aceito esse convite, viu? Gostei demais. Eu que agradeço, professor, mais uma vez. Bom, como considerações finais, para ser bastante sucinto, já dado o adiantado da hora, eu deixaria a vocês a mensagem de que, só reforçando tudo que nós já dissemos, né, que a democracia, ela não a democracia é imperfeita, faz parte do jogo ser imperfeita a democracia. Todavia, ela é imperfeita, mas ela é perfectível sempre. Ela é aperfeiçoável. A gente tem a possibilidade, na nossa dinâmica, na nossa prática social, na atuação política, e também por meio do direito, por meio dos direitos fundamentais, o aperfeiçoamento do sistema político e da prática política que nós temos dentro da democracia. E não desistam da democracia, não desistamos da democracia, por mais que ela esteja constantemente ameaçada, né? Ela sofre ameaça porque, apesar de ser tão necessária e forte, ao mesmo tempo ela é frágil. E ela é frágil justamente porque ela busca os consensos, ela busca atender a todos, atender a quem forma a maioria, mas também, por outro lado, nos direitos fundamentais,
ela busca responder às demandas daqueles que não acessaram o poder. Então, por isso ela é frágil. Então, como mensagem final, não desistamos da democracia, porque ruim com ela, né, pegando aquele jargão popular, ruim com ela, muito pior sem ela. Agradeço, professor Oséias, professor Marco, mais uma vez, e passo a palavra para o professor Marco. Obrigado. Vamos lá, Marco, com você. Eu que agradeço, professor Oséias, professor Igor. E a mensagem que eu queria passar também na linha do professor Igor é dizer que eu acredito muito que haverá um amadurecimento. Nós temos uma democracia brasileira muito jovem, né, ainda, e não dá para dizer que de 88 a 21 é um tempo suficiente para que se passe por esse processo, mas aquele projeto constitucional que foi colocado, ele sofre solavancos, sofre questionamentos, mas a gente está muito atento em desnudar esses processos, fazer as provocações. E especialmente agora, com o advento da tecnologia, a gente, quando faz a crítica, não está fazendo a crítica para coibir aquilo que é irrefreável, mas para que a gente possa, sim, construir mecanismos de regulação de um novo direito, de uma nova compreensão do papel do Estado, para que a gente alcance um uso sadio das novas tecnologias e um uso que permita a própria democracia. Então, quando a gente começa a falar em proteção de dados, falar leis, né, de regulação da inteligência artificial, os Estados Unidos já está com uma proposta de regulação da inteligência artificial muito forte mesmo, né, e lá sempre foi um berço de não regulamentação, né, todo mundo pode fazer o que quer, eles perceberam que não vai dar, né, as big techs que a gente fala hoje já têm orçamentos superiores a muitos estados nacionais, e só para deixar mais uma provocação, né, e já se fala com tranquilidade de exército de drones, tá? E aí os estados nacionais perdem sua capacidade, até porque as armas deles também dependem da tecnologia. Então tem um problema aí que pode estar surgindo, mas, enfim, há uma perspectiva de que no Brasil, no contexto atual, passa-se pelo amadurecimento de novos membros, especialmente no Congresso Nacional, né, com outro modelo de debate, para que seja esse controle de freios e contrapesos nos outros dois poderes. Quando todo mundo muito fala, né, de um lado fala do executivo, outros falam do poder judiciário, fala, peraí, mas ninguém está olhando para o centro do parlamento, lá que todo mundo votar. Quando nós temos uma realidade, o professor José, que é um pesquisador, sabe disso, que muitos não sabem para quem votou para deputado e para senador. A maioria, a gente foca muito no executivo e esquece a importância do legislativo. A gente não lembra, o brasileiro não lembra quem votou, ou decide na última semana o voto. 80% da população na última eleição, não na de 20, mas na de parlamento, na de 18, decidiu o voto no parlamento na última semana do voto. Ou seja, temos que amadurecer muito nesse contexto. Mas quando a gente desnuda os perigos e coloca os desafios, é para que a gente supere e preserve um sistema que ainda é aquele que permite, que nos dá uma alternativa a cada 4 anos de transformar, de reconstruir, de avaliar, de agir com transparência. Então, nessas ditames, a gente pode exigir mais o que a gente chama de accountability, né? Essa responsabilidade pública que todo servidor, seja ele político ou estatutário, ele tem em relação ao seu dever, ao seu mundo, né, nesse diálogo. Então, também imagino e construo a ideia de que temos muito mais a comemorar, mas que não podemos fechar os olhos para os desafios que podem surgir para que a gente não caia no canto das sereias. E o constitucionalismo está aí para isso. O Igor sabe muito bem, né, do famoso mito de Ulisses, quando ele retorna a Ítaca, né, ou ele quer ouvir o canto das sereias e os marinheiros falam, não, você vai se afogar e elas vão te devorar, porque você pula no mar e elas te acabam. E ele quer, então, ouvir o canto das sereias. E aí ele manda todos os marinheiros colocar os tampões no ouvido e dizer assim, olha, me amarrem no mastro para quando a gente for passar, porque se eu começar a gritar e querer sair para me jogar, eu estarei amarrado. Assim também é a democracia. Nos momentos em que o canto das sereias ditatoriais começa a hipnotizar as pessoas, a Constituição são as amarras de Ulisses, para que ele não se jogue ao mar. Professor. Né? Então o constitucionalismo tem esse papel e a gente, como constitucionalista, tem essa defesa. E depois, professor, você me permite fazer um convite a todos nós que estamos assistindo aqui, né, a seguir nas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube também, onde tenho discutido todos esses temas, inclusive, especialmente o meu objeto de pesquisa contemporânea, que é as novas tecnologias, inteligência artificial e direito. Ou seja, a relação do novo Estado, novas relações entre jurisdição e democracia no mundo contemporâneo. Então, vai ser muito legal. O canal é Marco Marrafon.
E no Instagram também, Marco Marfol, Facebook, enfim. Vamos estar conectados para entender os sistemas comunicacionais contemporâneos, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado aí desse bate-papo. Eu gostei muito, estou muito feliz de poder participar. Excelente.